Beleza, então. A gente vai falar sobre como que a gente pode usar circuitos combinacionais para construir circuitos mais complexos e aritméticos. Por exemplo, uma ULA. A ULA, na verdade, ela é o centro do processador. Ela é, vamos falar assim, uma das unidades funcionais mais importantes, porque é nela que a maioria das instruções, tanto lógicas e aritméticas, são executadas. Mas outras coisas também, por exemplo, um cálculo do desvio para as instruções condicionais, cálculo também para a instrução de acesso à memória e assim por diante, certo? Então, beleza. Vamos ir avançando, que tem bastante coisa para ver hoje. Então, a gente. Opa, eu sempre pulo para o slide final. Então, a gente vai ver que na ULA tem essas diversas operações, mas a gente vai ficar mais focado ali como que a gente implementa as operações mais básicas de todas. Que seriam as operações de AND e OR e as operações de soma e subtração, tá certo? Nessa aula aqui, a gente vai chegar ali até mais ou menos na operação de soma e a gente vai deixar ali para falar um pouco mais das operações de subtração e tal na aula que vem, só para não ficar muito denso, tá bom? O conteúdo. Eu já tive refletindo, né, sobre os próximos trabalhinhos que a gente vai fazer. Então, um dele está nítido na minha cabeça, que vai ser a continuação desse simulador que a gente fez agora. A minha ideia é, por exemplo, eu vou divulgar o meu código-fonte, eu vou dar um tempo para vocês até olharem, perguntarem coisas do meu código-fonte, depois a gente termina o simulador em cima dele. Mas, assim, para os próximos trabalhos, eu estou pensando em fazer alguma coisa no Logicim ali, talvez com base nesse material, como que a gente monta uma unidade lógica e aritmética completa, com todas as funcionalidades, e isso utilizando, por exemplo, o Logicim ali, certo? Legal. Então, vamos começar com as funções de AND. Tá, olha, muito simples. Como que a gente poderia implementar uma função lógica AND de um bit? Como que a gente faz isso, gente? You are now muted. Ô, gente! Eu tô dando aula, por favor! You are now unmuted. E aí? Tá incomodando assim o som de fundo pra vocês ou não? Comenta aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo é ótimo. Tá ótimo, então. É... Tá, legal. O Luiz falou ali, tem que ter no mínimo dois para ter a comparação. Não? Justamente. Então, a gente vai começar bem do básico. Se a gente quer começar a fazer uma unidade lógica aritmética, vamos começar com uma unidade lógica aritmética de um bit, certo? Para a gente fazer uma unidade lógica aritmética de um bit, então eu falei que a unidade lógica aritmética fazia. Aqui é a visão geral dela de 32 bits. A gente vai construir isso até o final da aula. Então, basicamente aqui, olha só, vamos identificar. Quando a gente tem aqui, basicamente, duas entradas na nossa ULA. Então, isso aqui são os nossos operandos, certo? Reparem que os nossos operandos, eles têm 32 bits, certo? Se eles têm, quando a gente fala que eles têm 32 bits, a gente usa esse risquinho nas setinhas para representar quantos bits aquele cara tem. Tá? Então, a gente tem dois operandos de 32 bits e a gente também tem um código de operação que vai falar qual que é a operação que a gente vai executar na nossa ULA. Esse código aqui, ele vem daquele campo da instrução que é o upcode da instrução. Vários jeitos ali, ele vem do upcode e vem de alguns outros pontos da nossa instrução, que a unidade de controle manda para a ULA para selecionar qual que é o tipo de operação que a gente vai fazer. Vamos tentar entender aqui. Então, a gente já tem algumas palavrinhas aqui que a gente pode pelo menos tentar chutar o que tem aqui dentro antes de ver. Ó.
eu falei com vocês que na ULA, a gente realiza vários tipos de operação. Então, por exemplo, se a gente realiza vários tipos de operação, a ULA ela vai ter algum circuito para realizar uma soma, algum circuito para realizar um AND, OR, uma subtração, uma divisão e assim por diante, correto? Então ela vai ter esses circuitos ali dentro, ok? E um segundo circuito que a gente consegue identificar também é o seguinte: se eu falei aqui que esse cara aqui, que é o código da operação, esse aqui é um código. E aí eu vou escolher qual que é a operação que vai sair dessa minha aula, que vai aqui para o resultado, baseado nessa operação. Qual que é aquele circuito combinacional que a gente viu que seleciona várias entradas para uma saída? Quase. O demultiplexador é o inverso. Isso. É o multiplexador que a Daiane falou ali. Então a gente vai ter um multiplexador ali para selecionar qual que é a operação que está fazendo. Tá? E a gente vai ver essas caixinhas conectadas. Tá bom? Vamos avançar. Que a gente já falou. Vamos recapitular. Então, a unidade de lógica aritmética é justamente esse circuito combinacional que é o centro do nosso processador. Ele tem esses dois operandos. Ele depende de bits de operação para selecionar qual que é a operação que a gente vai fazer. E ele tem esse sinal aqui, que ele é um sinal mais especial, que é o sinal de zero. Eu não entrei em muito detalhe com ele, que é quando for zero, esse sinal tá. Quando o resultado é zero, esse sinal está em ativo. Tá certo? Gente, tem alguma dúvida aqui até agora? O que é uma unidade de lógica aritmética desse alto nível? Para que ela serve? Os demais aí que estão participando também? Tá tranquilo? Para o Luiz tá tranquilo? Acho que para a Daiane também. Altino. Bom, gente, eu quero ouvir de todo mundo ali. Eu sei que eles estão me seguindo. Ó, o Nicolau tá de boas. Beleza, então. Então eu vou seguindo, tá, gente? Então, vamos tentar entender primeiro como que a gente codifica as operações. Lá no MIPS, se a gente olhar lá, a gente pode codificar as operações. Uma das formas que a gente pode codificar, eu não sei se isso aqui está exatamente alinhado lá com o conjunto de instruções, mas vamos supor essa codificação. O 000, que é aquele código de seleção da ULA, ele seleciona a operação AND. O 001 ele é o OR, depois o ADD e o SUB. Certo? E aí, vamos falar que eu quero implementar essas operações. A gente vai olhar uma ULA que faz todas essas operações hoje. Começando da mais simples e indo para a mais complexa. Tá? Seria o funct dos binários? Eu acredito que sim, tá? Eu não tenho aqui de cabeça, mas eu acredito que no MIPS é o funct. Mas, tipo assim, eu quero que vocês gravem o conceito aqui. O conceito é que isso vem de um pedaço da instrução. Tá? No MIPS, eu acho que ele é o funct, mas em outras arquiteturas poderia ser, sei lá, o opcode, tá? Depende. Bom? Então tá, aqui a gente tem justamente essas operações, elas são selecionadas com base nesses códigos, certo? Então, uma ULA, por exemplo, que é capaz de executar somente a operação AND, está ilustrada aí. Olha só, que loucura, né? Nada de muito novo. Aqui, gente, é um B. Acho que saiu apagado, tá bom? Cada ULA faz uma coisa, como assim? Não.
Na verdade é o seguinte, a ULA é uma unidade lógica e aritmética e a ideia é que ela tenha todas as operações lá dentro. Só que a gente vai começar. E qual a operação que essa unidade lógica e aritmética ela vai executar vai depender do código que a unidade de controle ela envia para a unidade lógica e aritmética. Aqui a gente vai começar a ver uma ULA bem pequenininha e a gente vai aumentando, vai adicionando operações nessa ULA até chegar numa ULA parruda, que faz tudo. Tá bom? Então tá. Essa é a primeira ULA que só faz uma coisa, que é AND. Aí, vamos dizer que eu queira adicionar a operação de OR. Qual que seria a ideia? A ideia seria que eu colocaria aqui uma outra porta lógica, certo? Eu vou pegar a minha ULA de 1 bit, continuar e pegar aquela minha ULA do AND. E olha, eu estendi a minha ULA que só fazia AND, e aí eu coloquei a minha ULA aqui para fazer outra operação, que é de OR, tá bom? Olha só. E aí, olha só, como que eu faço? Ó, agora minha ULA ela tem duas operações. E aí, como que eu vou escolher o meu resultado aqui? Eu vou escolher o meu resultado justamente com base no meu multiplexador. Porque se o multiplexador, se eu selecionar o código 0, tá? Eu vou ter a saída do AND, certo? Que é A, AND B. E se eu escolher 1, eu vou ter a saída do A ou B. Todo mundo consegue enxergar isso? Legal? Vamos fazer prática então, gente. Quem que tem aí o Logicsim, essa aula a gente vai ser bem hands-on, assim. Abre o Logicsim aí e vamos montando a nossa unidade lógica e aritmética. Eu vou abrir o meu Logicsim aqui e compartilhar a tela com vocês. Java. Posses. Quem não tem o Logicsim, tá lá no Canvas. Eu coloquei um arquivo jar ali para vocês usarem, se vocês quiserem, tá bom? Se não, tem o link aí, tem um link também. Dependendo da quantidade de operações que ele faz, a quantidade no upcode também aumenta. Aumenta. Aí, isso tudo, Luiz, vai depender da maneira como a gente, como é que fala? Projeta o nosso conjunto de instruções, certo? Então, isso é dependente muito de como que a gente projeta o nosso conjunto de instruções. Eu estou compartilhando aí com vocês a minha tela, eu só não sei se está aparecendo. Ainda não? Acho que agora foi. Vê aí se vai aparecer. Apareceu. Então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer então é justamente colocar essa operação aí. Vamos aqui no Logicsim, olha só que legal. A gente vai arrastar um end para cá e a gente vai colocar um end de duas portas. Porque eu quero um end que tem dois operandos. E eu quero um OR também que tenha dois operandos. Legal. Eu coloco eles assim pequenininho porque eu acho mais bonitinho, tá, gente? Tá dando para ver aí quem tá vendo no celular e tal? Legal. Eu vou colocar agora as entradas aqui, que são as entradas da nossa ULA.
Aí eu vou dar o nome aqui para as minhas entradas. Aqui a entrada é a entrada B. Aqui é a entrada A. Legal. E aqui eu quero a saída, que é a saída X. Saída X. Certo? Então tá. Eu vou conectar aqui, ó, o A. O A. O B. Aí, ó, o B eu vou conectar aqui embaixo para ficar mais padrão. Legal? Certo. Até agora eu fiz aí o A e o B. O que eu tenho que colocar na saída aqui, gente? Eu quero mandar essa saída para o X. Ó. Eu tenho que colocar um multiplexador, né? Vamos pensar aqui. Ó. Eu vou ter um multiplexador de quanto para quanto? Quantas entradas? 2. Para uma saída. Certo? Quantos bits de controle que eu preciso? Eu estou deixando, vocês ainda podem colar lá. Só vocês irem lá nos slides, vocês têm acesso aos slides. Quantos bits de controle? Ó, o Luiz falou 1 bit de controle. Por que 1 bit de controle? Porque se eu tenho 2 entradas e eu quero selecionar qual daquelas 2 entradas eu tenho, né, eu preciso de um código. E um código que seleciona uma de 2 entradas, eu só preciso de 1 bit, que é o log n bits que a gente precisa para controlar. Tá certo? Então eu vou colocar aqui meu bit de controle. Ó. Vou colocar ele aqui embaixo, aqui em cima. Ó. Facing south. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, funct, para ficar legal com todo mundo ali no trabalho e tal. Beleza? Aí eu tenho que colocar um multiplexador aqui, igual o Luiz sugeriu, que é para selecionar as entradas. Tem 2 jeitos de eu fazer. O primeiro jeito seria pegar aqueles circuitos que a gente viu na aula passada, e montar eles aí. Só que a complexidade do nosso circuito ela ia aumentar exponencialmente. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai pegar aqui, ó, no Logsim, ele tem algumas funcionalidades básicas. E uma delas aqui, ó, é um multiplexador. Tá vendo? E aí eu vou arrastar o meu multiplexador para cá. E esse aqui é o sinal do multiplexador universal. Eu vou colocar ali top right. E aí aqui eu consigo controlar algumas coisas. Bits de seleção. Eu quero ter um bit de seleção. Bits de dados. Espera aí. Okay. Include enable? Não. Aqui está o meu multiplexador, certo? Então o que eu vou fazer? O meu multiplexador ele vai ser conectado no funct. Eu vou conectar o meu A e o meu B no multiplexador. Vou centralizar o meu multiplexador para ficar bonitinho. Não tem como, porque eu tenho que fazer isso aqui. Vai ficar assim. Não, vai ficar assim não. Pronto. Vou centralizado bonitinho. E eu conecto minha saída aqui. Aí vamos testar se a minha ULA de A com B, a ULA aqui, ela tem 1 bit. Por que ela tem 1 bit? Porque tem
um bit cada um dos operandos e eu estou saindo com um resultado de um bit, certo? Vamos testar aqui se ela está funcionando. Ó. Se eu faço A, qual que é a função que está sendo selecionada aqui, gente? Quem que acha que agora está saindo a função AND? Luísa falou AND. Então, quem acha que é AND, comenta aí no chat. AND. Tem 18 pessoas. Tá todo mundo vendo a aula e na outra aba do YouTube? AND. O Vitor achou que é OR. Quem mais acha que é OR? Coloca aí OR. Joey achou que é OR. Tá. O negócio é o seguinte. Tanto faz, tudo depende, tipo assim, tudo depende do jeito que o codificador, o multiplexador funciona ali e a gente vai descobrir. Se você precisar, você ajusta o comportamento para, tipo assim, eu preciso que quando for a função 0, seja AND. Ou quando for 0, seja 1. Aí você só inverteria as entradas do multiplexador, ok? A gente vai descobrir aqui junto. Então, olha só. Se eu vou colocar 1 no A e 1 no B. O multiplexador é justamente um if-else. É um if no hardware. Você pensa assim. Olha só. Então, ó, 1 e 1 tá saindo 1. Só que, tipo assim, eu não sei. 1 e 1 tá saindo 1. Eu não sei se isso é do AND ou do OR. Mas se eu tirar o B aqui, ó, eu vou ver que dá 0. Então, só pode ser justamente o AND. Então, quer dizer que o código 0 ele está selecionando o AND, tá vendo? Se eu mudar aqui e colocar o código 1, olha só o que acontece. Ele passa a selecionar a saída do B. E aí, ele joga o B para fora. Joga o B lá no resultado. Então, a unidade de controle que vai controlar esse cara aqui, ó, o funct, para selecionar. Ó, agora eu estou executando a instrução de AND. Aí ele vai lá e seleciona os registradores. Seleciona, manda o select no multiplexador, fala, ó, multiplexador, seleciona a saída tal. E aí ele vai te mandar qual que é a saída. Gente, ficou claro aí? Ficou visualmente claro o que está acontecendo? Legal? Tá. Vamos continuando, certo? Eu vou voltar lá e a gente vai falar um pouco de como que a gente agora... A gente falou do AND e do OR. Tá, não é muito legal. Vamos tentar entender agora como que a gente coloca uma soma aí. Uma soma ia ser legal, né? Vou colocar lá, vou voltar na minha tela. Share your screen. Vamos ver se vocês vão ver a minha tela aí. Ainda não. Deixa eu compartilhar minha tela. Não, saiu meu webcam. Meu webcam saiu. Talvez minha tela vai voltar agora. Eu voltei aí para vocês. O mais importante é voltar minha tela. Acho que minha tela voltou. Minha tela voltou? Tá aí. Eu pulei para esse slide aí para a gente construir junto a ideia do B. Ô, gente, o B tá saindo muito apagado aí para vocês? Deixa eu tirar aqui o filtro aqui de luz. Ver se melhora um pouquinho. Vê se melhora aí. Que eu tirei o filtro de cor. Tá. Olha só. Quando a gente faz A mais B, a gente tem que pensar aqui em uma coisa, tá bom? Vamos escrever aqui, ó. Em binário, tá bom?
Me ajuda aí, ó. A e B. A e B. A mais B é igual a C. C não, vamos colocar X, tá certo? Então vamos lá, ó. Se o A e o B, eles são binários. Então a gente pode ter 0 com 0, 0 mais 0 mais 0. 0 mais 0 dá quanto, gente? Isso, boa. Só para ver se vocês estão acordados. 0 mais 0 dá 0. Outra combinação possível é 0 mais 1, que dá 1. Certo. 1 mais 0 dá 1. Agora a pergunta que ninguém quer calar. Quanto que dá 1 mais 1? Ó. Isso. 1 e vai 1. Isso, gente. É como se fosse, né? Eu perdi a chance de fazer piadinha porque eu tinha que ter falado assim. 1 mais 1 é 0, né? Mas vai 1. Vai 1. Certo? Então vamos escrever aqui. O que aconteceu aqui? Na verdade, quando você faz dois números, a soma de dois números, a soma dos dois números ela pode dar esse vai 1, certo? E aí quando vai 1, você tem que mandar esse 1 para algum lugar. É justamente o que esse vai 1 está falando aqui, ó. O vai 1 aqui, ó. Então, vamos fazer de um jeito melhor aqui, ó. Deixa eu grifar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é o nosso vai 1. Tá certo? Então, a nossa ULA, o nosso circuito de somador que fica ali dentro da ULA, ela tem que ter, na verdade, duas saídas. Tem que ter o A e o B como entrada, no mínimo, né? A gente depois vai discutir o vem 1 ali. Mas a gente tem que ter a soma e tem que ter o vai 1 de saída. Então, na verdade, se a gente escrever a rigor essa nossa expressão aqui, olha só. A nossa expressão, a gente tem o A mais B. Aqui é a nossa expressão, o X é a nossa expressão da soma. E se a gente falar o nosso vai 1 aqui, seria uma outra expressão, que seria A mais B. Vamos copiar essa expressão para ficar bonitinho aqui, ó. É ótimo porque se a gente corta o áudio desse negócio, ia estar totalmente errado aquela tabela ali, né? Mas tudo bem. Tudo bem que tem áudio. O A mais B, e se eu chamo o vai 1 aqui de, sei lá, C, tá bom? C out. Igual tá falando ali, ó. Carry out, tá bom? Carry out. Então, o A mais B, o carry out, olha só, quando é 0 e 0, não tem vai 1. Quando é 0 e 1, não tem vai 1. Quando é 1 e 0, não tem vai 1. Mas quando é 1 e 1, tem vai 1. Todo mundo entendeu a lógica? Quem ficou com dúvida na lógica, comenta aí. Então vamos colocar aqui, né? Um do lado do outro aqui, ó. De boa? Ian, você não entendeu. O que você não entendeu? A parte do carry out. Você sabe essa... Quando você faz, sei lá, 9 mais 9 dá 8 e vai 1 para a próxima unidade. Esse vai 1 é justamente o vai 1 que a gente está fazendo aqui. Esse carry out é o vai 1. Então, por exemplo, quando você faz 1 mais 1 em binário, dá 2, que é 1 e 0.
Então, por isso que a gente tem aqui 1 mais 1, o resultado dá 0, e vai 1. O vai 1 é justamente esse cara aqui, ó. 1 mais 1, vai 1. Então, tranquilo? Certo. Então tá. Então vamos lá, gente. Seguinte. Eu construí aí uma tabela verdade, não foi? Onde a gente, na verdade, a gente construiu uma tabela verdade, onde a gente tem 2 entradas e 2 saídas. Eu vou escrever ela aqui de um jeito mais parecendo com uma tabela verdade, tá bom? Ó, a minha tabela verdade é A, B, e a saída é X, e eu vou colocar aqui carry out. A minha tabela verdade é assim, ó, 0, 0, dá 0. E 0. Aí 0 e 1, dá 1, vai 0. Aí depois é 1 e 0, dá 1, carry out 0. E a última linha é 1, 1, 0 e 1. Vocês conseguem ver isso? É uma tabela verdade? Vamos inverter esses caras aqui, que talvez seja até melhor. Eu vou chamar esse cara de C, para ficar mais fácil. Para ficar mais didático ainda. Vocês conseguem ver isso, gente? Que a gente tem uma tabela verdade? Se a gente tem uma tabela verdade, a gente viu há algumas aulas atrás que, com base na tabela verdade, eu posso escrever as expressões lógicas para cada uma das tabelas, certo? E como que eu escrevo as expressões lógicas para as tabelas? Eu vou para a tabela verdade, para cada uma das saídas, eu vou olhar as combinações das entradas. Então, olha só. Quando que o nosso C, né, ele vai ser... Então, vamos tentar escrever aqui junto. Ó. Peraí. Eu vou deixar vocês pensarem em 2 segundos enquanto eu abro uma coisa aqui. Peraí. Tenta escrever aí para mim, enquanto eu olho uma coisa aqui. E aí? Com base nesse cara, vamos fazer junto aqui? Seguinte, com base nesse cara, a gente tem, ó, o meu C, ele vai ser exatamente A AND B. Certo? E o meu X, ele vai ser o quê? O meu X vai ser não A e B, ou A e não B, e só. Certo? Exatamente o que a Daiane escreveu ali. Então a gente teria essa expressão aqui lógica. Quem que está me acompanhando aí, gente? Quem que não me acompanhou? Como que eu cheguei nesse cara aqui? Quem que está com dúvida? O Altino bugou. Quem que está mais bugado? Além do Altino, quem que bugou aí e não entendeu nada? Comenta aí.
Altino, vou te explicar de novo. Se ficar claro, você me dá uma ajuda, tá bom? Se não ficar claro, você me fala aí, tá bom? Basicamente, a gente viu isso na aula de portas lógicas. A gente aprendeu como que a gente tirava a expressão booleana a partir da tabela verdade. Se você tiver dúvida, volta aí 2 vídeos para trás que você vai conseguir pegar melhor. Senão, tipo assim, você vai ter uns insights melhor. Mas fazendo uma revisão, é basicamente assim. Isso daqui são as nossas entradas do nosso circuito. Então aqui eu vou colocar em vermelho. Aqui a gente tem as nossas entradas. Entradas. E aqui a gente tem as nossas saídas do nosso circuito. Saídas. Se eu quiser, eu posso, a partir dessa tabela, eu posso escrever as expressões booleanas, as expressões lógicas para cada uma das saídas. E para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu pego cada saída isoladamente e para cada lugar, para cada combinação de entradas onde a minha saída ela é verdadeira, eu vou escrever o que a gente chama de produto de somas. O que é o produto de somas? Eu vou dar um exemplo. Ó. O C, ele é 1 exatamente quando o A e o B são 1s. Então, é exatamente o que eu escrevi aqui. Ó. A e B vai dar o C, 1. Como que eu faço com o X? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar em todas as saídas que o X é 1. E aí eu vou tirar a expressão lógica das entradas. Ó. O X ele é igual a 1 quando é 0 e 1. Ou seja, quando eu tenho não A, porque se é não A e se o A é 0, ele vai dar 1. E B. Que o B, sendo 1, vai dar 1. E aí 0 negado com 1 vai dar 1. Então, essa é a primeira combinação para a nossa saída. A segunda combinação seria justamente o inverso, onde a gente teria o A em 1 e o B em 0. E aí eu faço A e B negado, porque aí ia dar 1 e 0 negado daria 1. Então, o X ele seria 1 exatamente nessas entradas. E todas as demais, você pode jogar aí, qualquer valor que você jogar, sempre vai dar 0, se não for esses caras. Ficou mais claro agora, Altino? Valeu? Então, a gente justamente escreveu a tabela verdade para a gente tirar a expressão lógica. Aqui, até agora, a gente tirou uma expressão lógica que ela é muito simples, porque a gente usou o A e o B e o vai 1. Só que assim, pensa assim comigo. Pô, o vai 1, ele tem que ir para algum lugar. Se a gente tiver um outro somador que está antes desse cara aqui, ele que está produzindo o vai 1 para esse cara. Você concorda? E aí, o vai 1 de um somador vira o vem 1 de um somador. Como se eu tivesse vindo 1. Quando você está fazendo a operação matemática casa por casa, é como se fosse o vem 1 da outra casa. Vocês concordam comigo? Dá para entender isso? Dá para entender? É porque, tipo assim, gente, se vocês entendem a de 1 bit, fazer de 256 bits é a mesma coisa. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o vem 1 na jogada. E para a gente colocar o vem 1 na jogada, é a mesma coisa de, em vez de ter uma soma só de duas entradas, é como se eu tivesse uma soma de 3 entradas. E eu tivesse 2 saídas, que é a soma e o vem 1. Vamos fazer juntos aqui. Eu vou colocar do outro lado aqui, tá bom, gente? Vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar direto a tabela verdade. A gente tem o A. Vamos falar assim, o C in,
o A, o B. Aí a gente tem de saída o Cout e o X. Certo? Então vamos colocar todas as combinações possíveis aqui primeiro e depois a gente preenche os resultados. A1, A0 e 0. Aí depois eu tenho o primeiro cara aqui, ó, zero, todas as combinações 0. Aí depois eu tenho a primeira 1. Aí depois esse cara. Opa. Beleza. Cliquei uns botões aqui muito louco. 0. Eu vou usar o método que eu aprendi com a tia Soraya. 0, 0. 1, 1. 1, 1. E aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho todas as combinações possíveis. Certo? Tem 8 combinações possíveis porque eu tenho 3 bits. E aí o negócio é o seguinte, eu tenho 2 bits de saída. Os 2 bits de saída, eu tenho 0, 0 e 0. Eu tenho 0 e 0. Certo? Então vamos preencher aqui comigo. Ó. 0, 0, 0 mais 0 mais 1 dá 1. 0, 1 e 0 dá 1. 1 com 1 dá 0 e vai 1. 1 com 0 e 0 dá 1. 1 com 0 e 1 dá 1, dá 0 e vai 1. 1 com 1 e 0 dá 1, dá 0 e vai 1. E 1 com 1 com 1 com 1, o que dá? 3. Quem que ficou bugado aí, posta aí no chat. Só para eu explicar. Posta aí no chat. Quem que ficou bugado? Quem ficou bugado? Se ninguém ficou bugado, vai ser uma maravilha. Aqui eu estou fazendo justamente Cin. Vou colocar aqui. Em verde, Cin mais A mais B. Tá certo? Então tá, gente. Olha só. Esse cara aqui é a nossa tabela verdade. Então, vamos tentar escrever agora as nossas expressões lógicas para cada uma das duas saídas que a gente tem, que é o Cout e o Carryout e o X, certo? Então tá. Vamos ver aqui. Altino, essa daqui é para você. Ó. A gente vai começar descrevendo, sei lá, o Cout, tá bom? O Cout, ele é em 4 entradas diferentes. A primeira delas, ó, Cout. A primeira delas, ela é essa daqui, ó, onde eu tenho o Cin negado, ou o A, ou e o A e o B. Depois é esse cara aqui, onde eu tenho o Cin e o A negado e o B. Também, quando eu tenho o Cin e o A e o B negado. E por fim, quando eu tenho Cin e A e B.
Certo, Altino? Você que estava com dúvida aí? Você conseguiu entender como é que a gente construiu isso? Sim? Legal. Agora vamos fazer do x, gente. O x a gente faz a mesma coisa. Se eu tiver me acompanha aí, porque senão eu posso errar. O x, ele é justamente o Cin negado e o A negado e o B. Ou se não, o Cin negado, Cin negado e o A e o B negado. Ou se não, a gente tem o Cin, nossa, tô que digito com Cin, A negado e B negado, ou mesma coisa do último, Cin, daquele jeito, não. Cin e A e B. Legal, gente? Show. Será aí que o Eduardo está participando. Diz aí, Eduardo, fala com a gente. Eduardo tá digitando. Daiane tá digitando. E aí eu tô olhando aqui para ver se tá certo. Ai, meu Deus. Será que tá certo? Pedro, o resultado final dessa ULA é a segunda parte, então. O resultado, quando se você está falando, isso aqui é o circuito somador ainda, tá, Daiane? A gente vai voltar no LogSim e a gente vai incluir esse cara aí, tá? Isso aí é a soma e o carry out é como se fosse interno dentro da ULA quando a gente for construir ULA maior, tá bom? Respondido? Beleza. O que esse ponto que tem nas expressões está um pouco confuso. Eduardo, eu acho que se você não entendeu o ponto, dá uma olhada depois na aula de portas lógicas, tá bom? Porque a gente justamente trabalhou essa questão na aula de portas lógicas. Mas o ponto, na verdade, eu vou fazer uma recapitulação aqui, é o seguinte. Numa expressão lógica, a gente tem aqui que isso aqui é uma expressão lógica e o ponto ele significa operação de AND, tá? E quando a gente tem um mais, ele significa operação de OR, né? Ou, vou falar ou, e aqui é I, então, né? Para ficar português convencional. E quando a gente tem uma operação que é o apóstrofo, seria a gente tem a operação negação, tá bom? Então, basicamente, quando a gente tem essa expressão aqui, por exemplo, C é igual a e B, tá bom? E aqui X é igual a não A e B ou A e não B. Tá certo? Essa é a anotação lá que a gente viu na parte de portas lógicas. Ficou ok agora, Eduardo? Comenta aí, só pra gente seguir a nossa aula. Beleza. Aí, gente, se a gente pegar aqui e voltar no slide anterior, se vocês tiverem os slides aí, se vocês estiverem acompanhando, vocês vão justamente ver aqui, ó, que eles trabalharam aqui, ó,
essa expressão aqui, a gente vai chegar bem parecido com aquela expressão que a gente tinha lá, certo? Só que aqui a gente fez algumas otimizações na nossa expressão, tá bom? Ok? Mas a ideia é justamente aquela, que a gente tem que trabalhar as expressões. No final das contas, se a gente perceber aqui, ó, a soma, a gente tem os 3 caras, a gente tem 3 caras aqui, né? Mas tá vendo que o carry out, a gente acabou que a gente tirou um cara da jogada? Por que a gente tirou um cara da jogada? Bom, porque simplesmente a gente trabalhou as expressões e a gente não precisa de todas as expressões lá. Ok? E é muito importante a gente fazer a simplificação das expressões o quanto mais, o quanto que a gente conseguir, porque a gente diminui os nossos circuitos. Tá bom? Para encerrar a nossa aula prática, porque na verdade a gente vai ver até a adição, e aí a subtração eu vou deixar para ver a aula que vem só para não bugar, para ser uma coisa de cada vez, só para todo mundo ir pegando essas questões aí, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Logicsim agora e acrescentar no nosso Logicsim a operação de soma, o nosso somador, tá bom? Então eu vou fechar aqui o slide, stop sharing your screen. Deixa eu colocar... Quem que tá sem os slides aí? Quem que não consegue acompanhar os slides junto com o Logicsim? Fala aí para mim. Só para ter uma noção do que eu faço aqui. Quem que não consegue colocar o slide e o Logicsim, ou pelo menos ficar olhando o slide enquanto eu desenho o Logicsim? Porque senão aí eu faço meu share screen aqui de outro jeito. Bom, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só compartilhar minha tela do Logicsim. E aí, porque aí fica melhor, maior para vocês. Share aqui. Certo? Vou pegar aqui o... Gente, a gente vai usar justamente a fórmula que é a fórmula otimizada, tá bom, gente? Porque aí a gente consegue salvar umas portas lógicas aqui. Espera aí que o desenho deve estar cortando para vocês. O desenho deve estar cortando, eu vou reduzir aqui um pouquinho. Espera aí. Se eu deixar desse tamanho, dá para ver legal aí? Dá para ver legal. Beleza. Então vamos adicionar aqui o nosso somador. O nosso somador, primeiro para a gente fazer a nossa soma, a gente vai precisar de quatro termos. Cada termo é um circuito AND. É um AND de 3 entradas. Então vamos pegar os ANDs aqui. A gente precisa de 4 ANDs. 4 ANDs, cada um de 3 entradas. 3 entradas, ANDs pequenininhos. 1, 2, 3, 4. Certo? Legal. E aí a gente vai fazer o AND da esquerda para a direita com esses termos aí que estão especificados. Então o primeiro AND, a gente não tem que negar nada. O outro AND que a gente tem, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar sim, que aí quando vocês verem no YouTube dá para... Quando vocês verem no YouTube dá para ver os dois. Rapidinho, tá, gente? Isso, tá dando pra ver aí. É só para quando você estiver vendo no YouTube, dá pra ver, acompanhar os dois caras. Beleza, então, ó, a gente tem aqui basicamente, então, o nosso
o nosso primeiro termo, que é o A, e B e C. Aí o nosso segundo termo é A e não B, vamos negar aqui, não B e não C. Essa bolinha aqui representa um NOT antes da entrada da porta. É só para ficar mais compacto a visualização. Isso é bem convencional em circuitos, tá? Depois a gente tem que negar o A, tem que deixar o B normal e tem que negar o C. Por fim, a gente tem que negar o A e o B. E deixar o C sem estar negado. Certo? Então, gente, se vocês estiverem aí se vocês estiverem aí com o PDF aberto, vocês vão identificar que cada um dessas portas AND é justamente os termos da minha expressão. E aí eu vou pegar o resultado de todos esses 4 termos e vou fazer uma porta OR grandona lá, que tem 4 entradas. 4 entradas. Vou deixar ela pequenininha. Vou deixar ela pequenininha para ficar bonitinho. Então aqui a gente tem o nosso primeiro cara, segundo. Certo? Então, isso aqui é o nosso circuito de soma. Agora a gente só tem que conectar as entradas do nosso circuito. Então, ó, eu vou puxar as entradas aqui. Ó. Esse aqui é o A. Então, o A eu conecto aqui. O A ele é a primeira porta de todo mundo. Certo? Aí eu vou puxar o B aqui. O B ele vai entrar na segunda porta de todo mundo. E a gente tem o nosso C. Lembra o nosso C? O nosso C é o nosso carry. O nosso carry, ele vem lá de cima. Vamos colocar ele lá em cima. Tá bom? Ele é o nosso C. Que é o nosso carry in. Certo? Opa. Carry in. Ótimo. E aí é o seguinte. O carry in, ele entra lá na nossa terceira entrada do circuito. Isso daqui, gente, é o resultado da nossa soma. Certo? Se é o resultado da nossa soma, ela tem que entrar lá no nosso multiplexador. Mas, poxa, peraí. O nosso multiplexador, ele tem quantas entradas? Ele tem só 2 entradas, não é? Então, a gente vai ter que adicionar um multiplexador de 3 entradas. Eu tive que deletar o meu multiplexador aqui. Eu não estou conseguindo. Pronto. Eu vou ter que colocar 3 entradas no meu multiplexador agora. Então, é só a gente modificar o nosso multiplexador. Eu chego aqui, chego no meu Logicsim, eu falo, ó, eu quero um multiplexador com 3 entradas, no mínimo. Olha só, não tem como eu ter um multiplexador de 3 entradas. Ele vai me dar um multiplexador de 4. Por que de 4? Porque ele tem que ser sempre múltiplo de 2. E quando eu tenho uma entrada que é múltiplo de 2, eu vou ter que ter 2 bits de seleção, certo? Peraí. E aqui eu vou ter que colocar 2 bits de dados. Reparem que minha função agora ele tem 2 bits, tá vendo? E aí agora eu vou conectar esses meus caras aqui. Ó. Primeiro eu conecto a minha função de AND, depois eu conecto minha função de OR e por fim eu conecto a minha função de soma. Pedro, o que eu faço com essa minha última entrada aqui? Bom, eu não estou usando, tá bom? Eu não estou usando. Por isso que
eu vou colocar uma outra... na próxima aula, a gente vai pegar e vai adicionar a subtração aí, por exemplo. Tá? Ou uma outra operação que a gente quiser. Mas, por enquanto, essa entrada está isolada. O que está faltando no nosso circuito de somador, gente? Eu fiz a soma. O que está faltando? Isso, é o que a Daiane falou ali, ó. Tá faltando o carry out. O carry out eu vou fazer ele aqui embaixo, tá? Vamos fazer o carry out aqui, ó. O carry out, ele gasta 3 termos e cada um dos termos ele faz um end. Então eu vou pegar 3 portas end aqui, cada uma com 2 entradas. Uma. Peraí que eu vou ter que compactar aqui um pouquinho mais o meu... Eu tive que minimizar muito a tela. Vou jogar aqui. Aqui, pronto. 1, 2, 3. Certo? E aí, como é que é? Eu vou colocar só um OR no final delas. Um OR de 3 entradas. E aí é o seguinte. Primeiro eu vou pegar A e B. Então, o A é esse cara aqui. E B, que é esse cara aqui. Depois eu vou pegar o A e C. O A e o C. E depois eu vou pegar o B e o C. B e o C. E aí eu vou conectar todo mundo nessa minha porta OR aqui. Ó, gente, vocês não sabem o tão terapêutico que é isso aqui depois de passar o dia inteiro resolvendo bug de tese. Terapêutico. E esse aqui é o meu carry. Vou colocar meu carry aqui bonitinho. Meu carry tá aqui. Certo? Olha que loucura. Então, beleza. Vamos simular a nossa ULA aqui. Fala, Daiane. Dúvida do Logicim. Pergunta aí, Daiane. E deixa eu arrastar para cá. Ninguém fica... Uma saída só lá em cima. Quando você clicar aqui no multiplexador, Daiane, ó, você clicou aqui no multiplicador, você coloca assim, ó, bit de seleção 2, e aí quando você clicar no seu função aqui, você também vai mudar bit de dados 2. E aí ele vai mudar a caixinha para ter esse formato. Tá bom? Ele é como se virasse um mini registradorzinho. Beleza? Então tá. Então, gente, vamos fazer a simulação. Ó. Por enquanto, de boas. Por enquanto, a gente está usando... A gente está fazendo a seleção aqui. A gente está fazendo a seleção justamente da operação 00, que é o AND. Por exemplo, se eu fizer 00 aqui, ó, dá 1 lá. Porque a gente está... O multiplexador está operando com 0, 1, tá bom? Mas vamos agora testar a nossa operação de soma. Tá? A nossa operação de soma, então, é o carry in, o A e o B. Então, vamos lá. Primeiro, o carry in, vamos fazer o A e o B. Vamos deixar o carry in 0, tá bom? Ó, o A mais B. Primeiro, eu tenho que mudar esse cara aqui para a função que eu quero. A função que eu quero é a função 1, 1, tá bom? Função 1, 1. Peraí. Não, não é 1, 1, não. É 1, 0. Desculpa. 1, 0. Por que é 1, 0? Porque 0, 0 significa end, que é 0. 0, 1, que é 1, significa OR. E 1, 0, que é 2, que é a segunda operação que a gente está fazendo, é justamente a operação de
a operação de soma. Tá? Então, olha só, 0 com 0 está dando 0 no nosso x. 1 com 0 está dando 1. Se eu colocar o b em 1, também está dando 1. O que acontece se eu colocar... Olha, repara aqui o carry. Ó. Se eu colocar 1 e 1, 1, 0, o 0 ali na saída e o meu carry out aqui. Certo? Muito louco, né? Vamos agora usar o carry. Ó. Só para vocês verem que o negócio é profissional, hein? Isso aqui é o que a Intel tem no computador deles, ó. Processador deles. 0, 0, 0, 0. Se eu colocar 0 e eu colocar 1, olha o carry ali, ó. Se eu colocar 1 e 0, dá 1. Se eu ligar o carry aqui, ó, carry out foi lá para baixo. E aqui deu 0. E a último cara de todos é qual que é o resultado que eu tenho que ter quando eu ligar o A, o B e o carry 1? Digita aí no chat. O que então tem que dar o resultado se eu ligar carry in em 1, A em 1 e B em 1? Quem que concorda aí com a Daiane? Otávio também concorda. Então, olha só, justamente, ó, carry 1, 1 e 1, pá, 3. Resultado 3. Só pra gente ter certeza que a ULA não tá fazendo coisa errada, olha só que loucura. Vamos dizer que o A, ele vale 0. Tá? Então, até agora a gente está com a nossa função de soma selecionada. Então, obviamente, carry 1 mais B dá 2, que é 0, vai 1. Então, em vez de eu selecionar a função de carry, vamos falar que eu quero selecionar a função de AND. Não, a função de OR. Se eu estou selecionando a função de OR, justamente esse cara aqui tem que ir para 1, não tem? Para eu selecionar a função de OR, eu vou colocar 0 e 1 no meu multiplexador. E olha só qual que é a saída. Muito louco, né? Isso aqui é a nossa saída da nossa ULA. Gente, por hoje o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, tá? Eu vou parar de gravar aqui agora para a gente justamente deixar a subtração para a aula que vem. Por que eu quero deixar a subtração para a aula que vem? Eu quero que vocês peguem esse circuito, aproveita, dá uma estudada até quarta-feira da semana que vem, para vocês justamente fixarem isso e aí a gente introduzir a subtração. Porque senão eu só vou adicionando complexidade no circuito e quem está com muita dúvida não vai seguindo, tá bom? Só parar aqui a gravação. Parei aqui no Canvas e parei a minha gravação.